Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as notícias desta terça-feira, 20 de dezembro de 2016. E vamos aos destaques de hoje. Taxista de 68 anos é assaltado e espancado por 3 pessoas em Votuporanga. Todas foram presas. Câmara Municipal de Votuporanga realiza a última sessão ordinária de 2016. A noite foi marcada por discursos de despedida e também por homenagens. Vai viajar? Acompanhe as dicas para uma viagem segura. Terça-feira é dia de teleemprego. Você confere as vagas de trabalho para Votuporanga e região. Tudo isso você vê agora no TVU Jornal. Um trio assaltou e espancou um taxista de 68 anos em Votuporanga na tarde de ontem. O grupo, que tinha até uma menor de 15 anos, abandonou a vítima em um canavial. Todos foram detidos depois de serem encontrados pela polícia em Pedranópolis, onde abandonaram o veículo roubado e pediram carona. Um deles tentou fugir, mas foi preso. Neste tempo, a vítima conseguiu pedir ajuda e avisar a polícia militar que encontrou o veículo. O idoso foi socorrido em Álvares Florense e encaminhado para atendimento médico na UPA de Votuporanga e passa bem. E vamos saber o que é notícia nesta terça-feira na região noroeste paulista. Olá pessoal, a Justiça aceitou hoje a denúncia do Ministério Público contra 14 pessoas acusadas de fazerem parte de um esquema de tráfico de drogas em Penápolis. O Ministério Público teve como base para o processo uma investigação da Polícia Civil após a morte de um jovem de 17 anos por overdose em uma festa. A venda das drogas era combinada por um grupo de aplicativo de celular. A Justiça determinou que os que estão presos fiquem na cadeia até o julgamento. Um adolescente de 17 anos foi apreendido ontem à noite por tráfico de drogas em Fernandópolis. Os policiais encontraram 6 porções de maconhas prontas para comercialização. Ainda com o jovem foi encontrado um aparelho de celular com imagem de um pé de maconha, mas o menor garantiu que a plantação não existia mais. E em Jales, um ladrão mascarado cometeu 2 assaltos ontem de madrugada. Ele estava armado com um revólver e uma máscara de palhaço. No primeiro caso, ele roubou um chapeiro e um frentista de um posto de combustíveis. 2 horas depois, ele roubou novamente outro posto e fugiu. A polícia ainda não tem pista do criminoso. Uma idosa de 85 anos morreu atropelada ontem à tarde em uma avenida na região norte de Rio Preto. Segundo a polícia, a vítima atravessava a avenida quando foi atropelada por uma motociclista de 26 anos. As vítimas foram socorridas pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, mas a aposentada não resistiu aos ferimentos. A motociclista foi atendida e liberada. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Até amanhã. E foi realizada hoje de manhã no auditório da Associação Comercial a troca de comando da Delegacia do Serviço Militar de Votuporanga. A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares. A solenidade teve início com uma homenagem ao tenente Humberto Gomes, que deixa o cargo de delegado do Serviço Militar de Votuporanga, com o descerramento da foto que fará parte da galeria dos ex-delegados. Ele foi transferido para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O tenente fez um balanço do trabalho realizado durante os 2 anos que comandou o tiro de guerra de Votuporanga e agradeceu o apoio de companheiros de trabalho e amigos durante esse período. Nós, nesses 2 últimos anos, conseguimos formar 100 jovens e entregarmos eles à sociedade votuporanguense e também, bem como entregamos mais de 1.400 certificados de dispensa de incorporação nas adjacências de Votuporanga, que são 16 municípios cobertos pela minha delegacia. Quem assume o cargo é o primeiro-tenente André Ferreira da Silva, que veio de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dentro da área militar, vamos fazer um trabalho em parceria com todas as prefeituras e também levando em consideração que temos um tiro de guerra na cidade. O tenente-coronel Aníbal Silva Batista, chefe da 5ª circunscrição do Serviço Militar,
também participou da solenidade e falou sobre a troca de comando. A troca do delegado de serviço militar ela é prevista a cada 2 anos. O comando do Exército troca a chefia. Isso para podemos fazer um rodízio, né, no comando dessas delegacias. A importância é que o delegado ele é o responsável por coordenar todo o serviço militar sob sua jurisdição. Então, algumas cidades que estão filiadas a Votuporanga, a essa delegacia, são coordenadas pelo novo delegado, o Tenente Ferreira. Muitas pessoas optam nessa época do ano pelas árvores de Natal naturais. Pinheiros e tuias são as mais utilizadas. Nossa equipe foi conferir quais são as opções disponíveis no mercado e os cuidados necessários para manter as plantas sempre em bom estado de conservação. Para você que prefere uma árvore de Natal ou enfeites para sua ceia de Natal com plantas naturais, nós viemos aqui até esse viveiro para conferir quais são as plantas que estão disponíveis atualmente no mercado. E quem vai dar as dicas para a gente é o seu Eliseu, ele que é vendedor aqui do viveiro. Seu Eliseu, quais são as principais plantas utilizadas aí nessa época do ano para a decoração natalina? A mais tradicional é o pinheiro araucária, que é esse daqui, né? O pinheiro araucária, ele é um pinheiro que já há muitos anos ele vem sendo usado. E depois tem as outras opções, como você tem o caizuca, né? Você tem a tuia holandesa, a tuia ocidental, que é essa pequena aqui. E então o araucária é o mais tradicional porque ele dá para você pendurar as bolas, fazer os enfeites que você quer com ele. E quem quer também assim só ornamental, aí o nosso bico de papagaio, que as pessoas usam então para enfeitar mesa, balcão, coisas assim. Que é essa planta aqui, né? Uma planta bem típica, tradicional agora da época do Natal. Certo, essa daí é a mais usada nessa época agora, porque ela tem uma floração bem contínua, né? Durável, próprio para essa época. E quais são as principais dicas em relação ao cuidado que se deve ter com essas plantas? No momento, você vai ficar dentro de ambientes, então molhar ela assim umas 2 vezes na semana e logo depois que termina o Natal, que passa as festas todas, então tirar ela e colocar ela no lugar que ela pegue sol, que ela é uma planta para sol. O pessoal prefere muitas vezes, né, adquirir uma planta natural para fazer decoração do que às vezes as árvores artificiais. Isso, ela porque é uma planta que dá vida, né? Representa já muito para o ser humano, porque nessa época natalina, em que as pessoas estão voltadas para o nascimento de Jesus, ela é uma planta que traz a vida para as pessoas. Bom, e como o senhor disse, ela pode ser ornamental agora durante e também depois do Natal, né? Isso, ela é uma planta que você pode colocar no jardim, depois ela fica como um ornamental, desde que ela fique no sol para ela ter a sua vida durável, né? Tá certo, Eliseu. Muito obrigado aí pelas dicas. Então está aí as dicas, né, para você que quer montar a sua árvore de Natal, fazer a decoração aí na sua mesa, né, para a sua ceia. Sugestões aí de plantas ornamentais que, como já dissemos, podem decorar a sua casa durante o ano todo. Com imagens de Paulo Guerra, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. E mudando de assunto, com um investimento de R$1,5 milhão, daqui a pouco, às 7 horas da noite, será a inauguração da duplicação da Avenida Horácio dos Santos. Segundo a Prefeitura, o projeto de mobilidade urbana desenvolvido deverá melhorar o fluxo para as regiões norte e leste de Votuporanga. A obra de duplicação da avenida contou com a construção da nova pista, recapeamento da via existente, instalação de novo sistema de iluminação com 31 postes de iluminação centralizada com 4 lâmpadas de vapor metálico de 400 watts cada. Os detalhes você confere amanhã no TVU Jornal. E no próximo bloco você vai ver, Câmara Municipal realiza a última sessão ordinária do ano, que foi marcada por homenagens e despedidas. E ainda nesta edição, a previsão do tempo para esta quarta-feira. O TVU Jornal volta já. E ontem a Câmara Municipal de Votuporanga realizou a última sessão ordinária de 2016. A noite foi marcada por discursos de despedida e até por homenagens. Confira. A 46ª sessão do ano teve tom de despedida no uso da tribuna pelos vereadores. Douglas Lisboa, apesar de reeleito, deixa a cadeira na Câmara para assumir a função de procurador jurídico do governo Dado. Ele destacou suas ações como vereador. Vou ter que me afastar da Câmara Municipal para assumir o cargo de procurador-geral do município.
mas estarei sempre à disposição da população de Votuporanga e dos senhores vereadores para discutir assuntos de interesse de toda a população de Votuporanga. Os vereadores que não alcançaram a reeleição também fizeram discursos de despedida. Agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade de estar aqui com vocês, vereadores. A minha família, minha esposa Isabel e meu filho Henrique, por ter abrido mão da minha presença na família para que eu fizesse um bom mandato. Encerro um ciclo de minha vida pública com a consciência totalmente tranquila, tendo a certeza inconteste de que não fiz mais porque não pude, nunca por falta de esforço ou por descaso com a causa que abracei. Eu também vim aqui dizer, como os vereadores que me antecedeu, que cumpri meu papel como vereador, um trabalho honestamente e sem mancha. Isso eu entendo que só Deus pode nos tirar. Ser vereador é você dedicar parte de sua vida, do seu tempo, ou talvez até mesmo a maior parte da sua vida e do seu tempo, ao bem comum e à causa pública. Aprendemos muito com cada um dos senhores vereadores. Ao presidente Sérgio Adriano Pereira, que fez esse mandato de biênio de presidência de uma forma muito singular, dividindo todas as responsabilidades com cada um dos vereadores, e todos nós, com a sua maneira de ser, contribuindo para o melhor da nossa população. O presidente do Legislativo Municipal, Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia, também discursou. Ele apresentou um balanço das atividades e falou sobre sua gestão no comando da Câmara. Foram realizadas 46 sessões ordinárias, 4 extraordinárias, 2 cerimônias solenes, 35 audiências públicas, onde debatemos os gastos e investimentos das diversas secretarias do governo. Balanço da Secretaria Administrativa mostra que os vereadores votaram até o momento. 217 projetos de leis, 19 moção, 13 projetos de decretos legislativos, 3 projetos de emenda à lei orgânica, 25 projetos de lei complementar, 11 projetos de resolução, 333 requerimentos, e é um recorde absoluto no número de proposituras apresentadas pelos nobres vereadores, registrado 1.087 indicações. Após quase 2 horas de discursos e prestação de contas, foi dado início à segunda parte da sessão, um momento solene. 7 personalidades de Votuporanga receberam títulos de cidadão votuporanguense e insígnias de honra ao mérito, as mais altas honrarias do município. Receberam títulos de cidadão votuporanguense o delegado seccional aposentado Osni Marque, o empresário artístico Marcos Mioto, o promotor de justiça José Vieira da Costa Neto e a deputada federal Jéssica Salles. Já as insígnias de honra ao mérito, concedidas a pessoas nascidas em Votuporanga, foram entregues à presidente da APAI, Márcia Gianotti, a secretária municipal de assistência social, Marli Beneduzzi Pinhatari, e para o médico cardiologista, Mauro Esteves Hernandes. Ao final da sessão, o uso da palavra foi aberto ao prefeito Júnior Marão. Vivendo os últimos dias de seu governo, ele se despediu e agradeceu a atuação dos vereadores na votação de assuntos relevantes ao município. Aqui realmente a política a gente faz com P maiúsculo, a política para o bem do cidadão votuporanguense. Por isso que o Votuporanga tem se colocado nesses últimos anos como uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Isso é reconhecido por muitos que vêm, que visitam, mas efetivamente quem reconhece isso são aqueles que moram aqui. A sessão da Câmara na íntegra você acompanha a partir das 7h30 da noite. Segue sem previsão o início das obras de recuperação da vicinal Adriano Pedroassi, a conhecida Estrada do 27, uma vez que a empresa ficou em segundo lugar na licitação, recorreu ontem da decisão. Wender Rodrigues tem os detalhes.
É isso mesmo, infelizmente a novela aqui da obra da Estrada do 27, a vicinal Adriano Pedroassi, continua. A segunda empresa colocada entrou com pedido de recurso e agora a prefeitura vai analisar se defere ou não esse pedido, E enquanto isso, a obra não pode nem começar, porque ela só pode mesmo, as máquinas só podem vir para cá depois que o processo for finalizado. Os envelopes aí das concorrentes foram abertos na semana passada na prefeitura e a diferença entre a primeira e a segunda colocada foi de pouco mais de R$130 mil. E olha, a situação aqui na Estrada do 27, nós já mostramos várias vezes, por vários anos, é muito complicada. São muitos buracos e muitas vezes os motoristas precisam sair da pista e pegar o acostamento. Mas para diminuir um pouco essa insegurança, e dar um pouco mais de qualidade para quem precisa trafegar por aqui, a prefeitura já fez o trabalho paliativo. Aqui, por exemplo, os buracos já foram tapados, E aí é possível passar na pista. Só que agora a gente está em período de chuvas e a gente sabe que essas ações paliativas, nessa época, acabam não funcionando muito bem. Então agora a população continua aí no aguardo para ver com o desenrolar desse processo e para que as obras iniciem o mais rápido possível. Wender Rodrigues para o TV O Jornal. Vai viajar neste fim de ano? Nós fomos até uma oficina mecânica para saber quais são os itens obrigatórios que devem ser verificados durante uma revisão para garantir uma viagem segura. Confira agora. Natal chegando, férias, As pessoas já estão pensando aí o destino, visitar amigos, visitar parentes, pegar aquela praia bem gostosa e se esquecem muitas vezes de um detalhe que é super importante, que é a revisão do carro. E para sabermos as dicas sobre isso, viemos aqui nessa oficina mecânica conversar com o Evandro França, que vai nos passar aí quais são aí as dicas principais antes de se viajar. É bem isso aí, revisão preventiva é o melhor negócio, para ter uma viagem tranquila, sem dor de cabeça, certo? Então itens básicos são correia dentada, correia do alternador, água do radiador, óleo de motor, óleo de câmbio, óleo de freio e para carro que tem direção hidráulica, óleo da direção hidráulica. São itens simples, mas que fazem diferença. Com certeza. Uma correia dentada deu com problema, deixa a pessoa na rodovia aí, pode ter um problema maior no motor, Bom, a correia dentada é algo super importante, Porque se caso acontecer dela romper, quer dizer, o carro para. O carro para. E pode além de estar parando no cabeçote, Que aí fica mais caro ainda. Então a revisão preventiva é o melhor negócio para ter uma viagem tranquila, sem dor de cabeça. Bom, o óleo também, como você disse, do freio, o óleo do motor também, algo que é super importante. Sim, com certeza. Tem que ser trocado na quilometragem certa ou com 6 meses, O óleo do câmbio também tem a sua vida útil, ser trocado para não ter nenhum problema maior. Bom, além desses itens que você nos disse, quais são outros que são importantes ser revisados? Na parte do freio, suspensão também, que um carro sem freio é um problema sério. Suspensão também, alguma coisa acontecer, pode cair alguma roda. Então, é essencial também a parte de freio e suspensão do carro deixar em ordem. Bom, é importante também que a pessoa procure a oficina de sua preferência com antecedência, Porque nessa época muitas pessoas vão acabar levando o carro para ser revisado, podem até ficar na mão. Isso, exatamente. Mas o certo é o que a gente indica sempre uma semana de antecedência, para você levar o carro na oficina tranquilo e além de rodar aqui na cidade um tempo, você para evitar qualquer transtorno, já tenha, antes de viajar, o carro em ordem, Também não devemos esquecer da parte elétrica do carro, os faróis, lanternas, seta, essa parte também é muito importante, deixar sempre em ordem também, para qualquer eventualidade, a parte elétrica está sempre em ordem também. E quanto que a pessoa vai gastar numa revisão? Tudo depende, pode gastar de R$300 a R$600, depende do que precisa ser efetuado no carro. E também o modelo, a marca do carro também? Sim, influencia bastante. Depende do modelo, a marca, ano, também influencia no diferencial do preço aí. Bom, e fazendo isso, com certeza, a pessoa vai ter uma boa viagem. Sim, com certeza. Uma ótima viagem, com retorno tranquilo, sem dor de cabeça para se esquentar aí. Só para relaxar e curtir as férias e o Natal. Se divertir bastante com a família. Com certeza. Tá certo. Muito obrigado aí pelas suas dicas, Então, tá aí a nossa recomendação para você que vai viajar agora nesse Natal ou mesmo depois vai curtir aí um ano novo na praia ou em alguma cidade com amigos, com parentes. Não se esqueça desse fator principal antes da sua viagem, que é revisar o seu veículo. E como dissemos, com certeza, fazendo isso, você vai ter uma excelente viagem. Fica aí a nossa dica. Com imagens de Paulo Guerra, Danilo Rui Martins para o TV O Jornal. E neste período de festas, muitos aproveitam estas datas especiais para visitar a família. O terminal rodoviário Leônidas Pereira de Almeida, aqui em Votuporanga, está mais movimentado nesta época do ano. Os detalhes com Stephanie Barbará.
A estimativa é de que cerca de 400 pessoas passem pela rodoviária neste fim de ano, principalmente nesta semana do Natal. O destino mais procurado são as cidades de outros estados, como Mato Grosso e Minas Gerais. Mas muitos votuporanguenses devem visitar a capital e outras cidades do estado. Fica a expectativa também para que muitas pessoas venham visitar Votuporanga, principalmente nesta semana. Para conseguir atender aí essa demanda, o terminal rodoviário se programou e vai atender 24 horas. Além disso, o terminal também recebeu uma revitalização em 2010. A prefeitura investiu cerca de R$300 mil no local. Além disso, ganhou também 8 câmeras de monitoramento e todas essas imagens são transmitidas em tempo real para a central que fica na Secretaria de Trânsito, Transportes e Seguranças. Para você aí que vai viajar, a orientação é procurar o terminal rodoviário com antecedência, garantir a passagem e evitar transtornos. Stephanie Barbará para o TV O Jornal. Aqui em Votuporanga, o terminal rodoviário fica na rua João Vilar Pontes, 3479. O telefone para mais informações é o 3422-4609. E no próximo bloco você vai ver as vagas de emprego para Votuporanga e região. E tem também a previsão do tempo para esta quarta-feira. A gente volta já. O posto de atendimento ao trabalhador está ofertando diversas vagas de emprego para quem está em busca de oportunidades. São 50 vagas disponíveis nas mais diversas áreas em Votuporanga e mais 5 cidades da região: Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Jales, São José do Rio Preto e Catanduva. Os interessados devem comparecer nos postos levando a carteira profissional, CPF, RG e número do PIS para retirar uma carta de encaminhamento. O PAT em Votuporanga fica na rua Piauí 3234. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3421-4488. E se você procura alguma vaga no mercado de trabalho, nós temos algumas dicas para você. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para chapeiro. É necessário que o candidato tenha experiência na área de lanches. Os interessados devem entrar em contato no número 99676-1181. Empresa contrata vendedoras. As candidatas devem ter experiência na área de crédito consignado. Os currículos devem ser entregues no endereço Rua Bahia, número 3601. Contrata-se professores na área de Ciências Humanas, Ciências Naturais e Matemática. Os interessados podem entregar o currículo no endereço Rua Paraíba, número 3314. E a pizzaria contrata auxiliar de limpeza e moto entregador. É necessário que o candidato para a entrega tenha moto própria. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas2@belacapri.com.br. Você confere agora como ficam as temperaturas para amanhã em toda a região, na previsão do tempo. O tempo segue instável em várias regiões do estado de São Paulo e as temperaturas devem ficar um pouco mais amenas. Começando pela capital paulista, a quarta-feira é de sol, mas com aumento de nuvens pela manhã. A previsão de chuva à tarde e à noite. As temperaturas por lá ficam entre 19 e 30 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece, mas entre algumas nuvens. Pode chover rapidamente durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 21 e a máxima pode alcançar os 31 graus. Aqui em Votuporanga, a situação está bem parecida e não muda muito em relação aos últimos dias. O sol aparece com algumas nuvens. Há também expectativa de chuva rápida durante o dia e a noite. Os termômetros devem registrar mínima de 20 e a máxima de 33 graus. Até mais! E o assunto agora é esporte. O CAV apresentou na manhã de hoje o atacante Alisson Henrique de Oliveira, o Pikachu, de 27 anos, e São Caetano, como novo reforço para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2017. O atleta treinou com o restante do elenco hoje de manhã em Floreal e a gente segue acompanhando as novidades. E o TV O Jornal fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até mais.